Continuando a nossa jornada pelo módulo 2, falando sobre introdução a algoritmos de busca e otimização, nessa aula 5 falaremos sobre o algoritmo Simulated Annealing. Lembrando, sempre importante, que o tema desse módulo é falar sobre a introdução de algoritmos de busca e otimização. Nosso principal objetivo são os conceitos de otimização e a apresentação de alguns dos principais algoritmos que são utilizados em conjunto com a inteligência artificial, e o que eu espero é que você consiga colocar isso em prática no seu dia a dia, na hora de resolver problemas de inteligência artificial. E nós vamos, nesse momento, apresentar o Simulated Annealing, que basicamente tem uma tradução meio esquisita, que é recozimento simulado. Os princípios básicos é que esse é um método que nem sempre busca otimizar o valor. Ele também é capaz de fazer uma exploração do domínio. Então, ele tem uma variável que nós chamaremos de temperatura, que, dependendo do valor da temperatura, ele otimiza ou explora o espaço. Qual é o lado positivo dessa questão de otimizar versus explorar? Suponha que você esteja preso em um vale onde você possui um ponto de mínimo, muito mínimo, mas ele não é o mínimo global do seu domínio de busca. Só que é muito difícil para um certo algoritmo conseguir sair daquele vale e ir para um outro espaço, perceber que existe um outro vale ainda mais profundo a ser explorado e a ser chamado de ponto mínimo global. Um procedimento que, além de otimizar quando está em uma certa região, também permita fazer a exploração do domínio, de forma a não permitir que você fique preso em um certo ótimo local, é excelente, porque você está tentando otimizar algum ponto específico, mas de vez em quando você se deixa olhar para o lado, explorar sem preconceito qualquer região do espaço. O annealing, né, é um procedimento comum da engenharia metalúrgica, onde você aquece e resfria o metal para alterar, por exemplo, a sua estrutura. Um exemplo disso é quando você faz uma mistura de carbono com ferro para formar o aço carbono. Quando ocorre o resfriamento rápido desse metal, ele tende a manter essa nova estrutura formada na mistura que você conseguiu quando esquentou o material. Então, você criou essa variável chamada temperatura para medir quando o código deve explorar ou otimizar. A temperatura é calculada dinamicamente. E ela é alta se o algoritmo vai explorar soluções que aparentemente não otimizam a função objetivo, saindo de um ponto ótimo local. E ela é baixa se o algoritmo tende a otimizar a vizinhança e aceitar aquele ponto local como se for o ótimo, ou próximo ao ponto ótimo, ou global. Basicamente, se você tem uma temperatura alta, você pode tudo, você ganha liberdade, você tem possibilidade de ingressar com novos ingredientes, mas se você resfria, você fixa a estrutura em torno daquele ponto do mesmo conceito que é o annealing, tá? Só que aqui é simulado. E vamos ver exemplos. Na verdade, eu gosto muito desses dois exemplos, porque esses exemplos, eles são de funções matemáticas. Nós queremos aqui achar o valor do argumento x e y, no caso do primeiro, que é uma função de duas variáveis, que minimiza a função de Rosenbrock, no caso x e y, né, que minimiza a função de Rosenbrock, e no outro caso, que minimiza a função de segundo grau. A função de Rosenbrock é uma função muito conhecida da literatura, especialmente da área de otimização, porque não é muito fácil
obter a otimização dos pontos da solução de Rosenbrock, especialmente quando você tem mais de dois termos, uma lente XY. Mas aqui no caso a gente está lidando só com XY mesmo. Vamos fazer a otimização desse procedimento. E como nós fazemos isso? Nós vamos novamente para o R. Estou abrindo meu R. Aqui ainda estava carregado o último trabalho que eu fiz. Então, estou fechando aqui tudo. A gente não precisa ver isso. Pois bem, vou mudar o meu diretório. Não preciso mudar o diretório, eu posso ir por aqui mesmo. Não tenho nada, não tenho arquivo a carregar, então eu não preciso mudar o diretório, não tenho nada para salvar mesmo. Vou carregar o meu arquivo Simulator de Allen. E aí, nós vamos aqui dar uma olhada. A função de Rosenbrock, eu acabo de escrever ela com o nome, Rosenbrock. Função carrega a variável z. Olha, é muito importante. Só aceita um argumento. Esse argumento pode ser um vetor que tem o Z1 e o Z2. O Z1 é o X, o Z2 é o Y. Legal. Então, eu peguei o Z1, passei para X, peguei o Z2, passei para Y e estou retornando a função de Rosenbrock de acordo com o que está lá no slide. Gente, é evidente que eu poderia ter colocado esse Z1 e o Z2 diretamente dentro do return, né? E poupado esse tempo aqui. Mas eu fiz essa forma para você perceber que eu estou pegando a posição 1 e colocando no X, a posição 2 colocando no Y. E a gente perde um pouco de beleza do código, mas ganha um pouco de legibilidade, especialmente numa sala de aula. Então, eu vou carregar a minha função de Rosenbrock. Tá, carreguei. Quero avaliar? Olha, é fácil, só passar o argumento em forma de vetor para a função de Rosenbrock. Executo Rosenbrock da posição 1, 5 é 1600. Então, x é 1, y é 5, você tem o resultado da função 1600. Beleza. Deixa guardadinho aqui. Vamos para o outro ponto. O outro ponto é a função de segundo grau. Mais fácil que isso, impossível. O z, inclusive, ele é um vetor de uma posição só. Eu poderia fazer isso? Poderia sim, mas eu não quero. Eu gosto de ser bastante rigoroso nisso. Eu posso usar o z desta forma, ou carregar a função de segundo grau, e, obviamente, eu posso fazer a chamada da função de segundo grau. Como ele é um vetor de um único valor, ele é um escalar, você pode colocar o valor 3 direto, né? Que seria lá, menos 16 o valor da função, mas é a mesma coisa que fazer isso, ó. Aqui eu estou fazendo uma variável que é um vetor, que só tem um valor, é a mesma coisa que fazer a de cima, tá? Ou menos 16 do mesmo jeito, graças a Deus. Novamente, você possui um pacote que você precisa instalar. Eu nem sei se eu vou demorar muito fazendo isso, mas vamos lá. Eu quero fazer essa instalação, porque esse aqui, olha só que beleza. Ele é o primeiro comando pacote que você acabou de instalar. Eu já tinha instalado no meu computador. Ele instalou novamente, mas o que eu quero mostrar com essa instalação é que ele está executando o quê? C++, gente. Ele está... O código que nós estamos usando de Simulator de Allen, ele foi programado em C++. Eu estou usando a linguagem em C, mas estou executando alguma coisa em C++. É um programa como uma linguagem de bom nível. Obviamente, depois tem todas as regras de construção de pacote que nós não estamos entrando no mérito, tá? Eu já tinha ele instalado. Por que é Jan SA? Olha, você pode até primeiro carregar o pacote aqui bonitinho, carreguei o pacote. Agora você pode até perguntar esse Jan SA aqui, porque você fica pensando o que esse Gen tem a ver aí. Daqui a pouco nós vamos estudar algoritmos genéticos, né? Fica aquele negócio meio esquisito. O que Gen tem a ver com alguma coisa, né? É simples, ó. É Generalized Simulator de Allen Function. Tá? Então, eles fizeram esse nome de pacote aí. Não tenho nenhuma contribuição nisso. Bom, agora nós vamos achar o valor mínimo da função de Rosenbrock. Eu sei qual é a solução desse problema, mas vamos fazer de conta que você não sabe. O que você tem que fazer para executar a função? Você tem que fornecer o par, eu já vou mostrar o que é isso, a função, o limite inferior, o limite superior, control list. O par, eu não estou usando aqui, tá vendo? É para o caso de você querer recomeçar a simulação a partir de algum ponto específico. Você pode utilizar a variável par para carregar o valor dos vetores, o vetor de valor inicial. Uma proposta inicial de solução. Você
pode dar um palpite inicial para a sua solução. Isso pode ser muito útil em problemas mais complexos, porque você já vai ajudando a solução a ir numa direção que ele talvez não esteja conseguindo ir sozinho, ou dar aquele salto que você acredita que possa existir para ver se ele vai voltar para a posição que ele estava dando como resultado anterior, ou se ele vai de fato encontrar uma nova solução ideal para o seu problema. Bom, e aí? Eu não estou usando isso aqui, tudo bem, mas deixa lá guardado, a gente pode precisar disso em algum momento na nossa jornada. Vou estabelecer os limites inferiores e os limites superiores das minhas variáveis, minimizando a função de Rosenbrock. Então, Rosenbrock. Se é que se pronuncia assim, né? Eu falo Rosenbrock, mas eu nunca perguntei como é que se chama esse negócio aqui, não, tá? Fn é o nome da minha função objetivo que eu estou simulando. Nesse momento, apenas a função de Rosenbrock, eu quero saber o valor dela. Eu quero, sim, ter um verbose true aqui, quero ter todo o controle do meu resultado. Eu tenho que especificar qual o valor mínimo de x, e o valor mínimo de y, e o valor máximo de x e y. Então, em lower, eu coloco o valor mínimo de x e y. Então, é um array 0.2, 0.2. E o upper, eu coloco o valor máximo do meu domínio de busca. Acontece que a solução precisa estar contida no intervalo definido entre os valores mínimos e máximos. Se ela não estiver, nós vamos ter problemas, eu vou mostrar isso já já. O nome da função e simplesmente mandamos rodar. Essa solução, nesse momento, foi bem rápida, mas nem sempre vai ser tão rápida assim. Repara que na interação número 11, eu acho, é 11 que está aqui mesmo, né? Nossa. Na interação número 11, ele achou um valor de função objetiva de 3 vezes 8,8 vezes 10 elevado a menos 21. Aparentemente é a melhor que ele encontrou. Resultado, ó, tá aqui na variável resultado. Eu posso lá fazer a lista. Eu tenho várias variáveis na minha lista de resultado, né? Resultado é uma lista com 4 variáveis. Os valores das variáveis, os nomes, quer dizer, value, par, trace.mat e contos. Então, contos é a última, deixa eu mostrar a última. Ele fez 72.885 iterações. O trace.mat é a minha matrizinha bonitinha que está aqui em cima sobre todas as interações. Ele fornece para nós o número dos espaços, a temperatura daquele momento, o valor da função objetivo e o atual mínimo da valor da função objetivo que ele encontrou até aquele presente momento. Aí você vê que em alguns momentos mais adiantados do código, ele está encontrando um valor mínimo de 10 a menos 15, que ele tem armazenado, mas no momento ele está achando um valor mais alto, né? Então, ele sabe que existe uma solução em outro lugar, e aí ele vai terminar aqui em algum lugar. Ele não mostra todas as linhas, porque ele tem um limite de exibição nessa forma de exibição no console. E aí ele coloca aqui, ó, ele atingiu o número max print, que é 250, da variável max print. Você não quer alterar isso, acredite em mim, é completamente inútil fazer essa alteração nesse momento. Ele está omitindo 19.734 linhas da sua matriz avaliada, que nós vamos olhar depois. Bom, existe uma outra variável dentro da lista da solução, que é par, e o resultado é aparentemente 1 e 1. E tem o value. Eu posso acessar exclusivamente um determinado resultado. É o par, que eu quero acessar primeiro. Resultado, dólar par. 1. O que é isso, gente? Isso é o valor mínimo, o valor de x e de y, que fez com que ele obtivesse o menor valor possível da função objetivo, que é a função de Rosenbrock. Se você pegar esse valor aqui e colocar ele para argumento da função de Rosenbrock, você encontra que a função de Rosenbrock para esse valor é 3,825484 elevado a menos 21, como inclusive a gente já tinha visto antes durante a simulação. Só que é o seguinte, ó, se você botar o valor 1 da função de Rosenbrock, isso é analiticamente igual a 0. É só você fazer a conta, é 0. O resultado mínimo é 0. Aí, por que ele não está te dando o valor de 0? É porque apesar dele estar exibindo aqui 1 e 1, na verdade é 1.0000000, tem um truncamento numérico no meio dessa exibição
que parece perfeita aqui, né? Que ela não parece ter falhas, mas existe um truncamento numérico, e esse truncamento numérico é suficiente para alterar o valor da função de Rosenbrock. Mas se você soubesse o valor verdadeiro, você poderia colocar o valor verdadeiro ali, eu sei, porque essa é uma função que tem essa solução analítica fácil de ser observada, coloca ali o valor no analítico, você percebe que o valor deveria ser 0, 0. Bom, o que acontece se você tentasse fazer uma simulação entre 1.1 a 1.2 no caso de x e de 0.2 a 1.2 no caso de y? Repare que a solução 1, que é a solução analítica, não pertence ao intervalo de buscas que eu estou realizando. O que aconteceria? Ele iria encontrar um valor de função objetiva de 0.2, eu já vou pular para avaliar qual é o par que ele me deu. Ele me deu o valor de 1.1 e 1.2. O que significa isso no primeiro momento? Significa que ele fez uma exploração do valor de y e do valor de x, e os dois valores que ele encontrou fazem parte do limite exploratório do seu domínio. Você não sabe, se você não conhece a função, você não sabe qual das duas variáveis está mal definida. O que você precisa fazer? Você precisa abrir o domínio das duas formas. Então, eu peguei esse 1.2 aqui, ó, da variável y, no up, né, eu vou botar 1.4, vou ver o que acontece. Vou fazer aqui novamente, vou pedir novamente o valor do par. Ele pegou 1.1 e 1.21. Repare que no y agora, ele está dentro, no meio do intervalo e não da borda. Mas no caso do x, ele ainda está na região limite. O que eu posso fazer? Eu não sei qual é o valor. Eu posso mudar para 1, por exemplo, porque afinal de contas eu não tenho como saber. Eu fiz a solução e olha só que coisa curiosa. Ele achou um 1. Só que tem um problema nessa solução 1, que por sinal é o valor que por sinal deu 0, ou seja, foi o 1 perfeito. Ali tem 1 de fato. Só que tem um probleminha, né? Eu não faço ideia se de fato esse é o menor valor, porque eu não sei se essa função tem valor negativo para ser ainda menor. Quer dizer, essa é uma solução conhecida, então eu sei que o resultado verdadeiro é 1. Mas a verdade é que eu não sei se existe algum valor negativo nessa função. Se é uma função genérica, eu tenho que fazer com que o meu limite, aqui, o x, que é 1, eu tenho que chegar e tenho que diminuir, eu tenho que botar 0.9. Por quê? Porque eu não posso aceitar que o resultado final a ser levado em consideração tenha como a fronteira da minha busca ser um resultado provável da minha solução. O resultado da otimização ele tem que estar no intervalo central. Pode ser próximo da borda? Pode, mas não pode ser a borda. E como aqui é 1 e a minha busca estava 1, eu tenho que mudar isso novamente. Executo, aí ele encontrou esse 7.4 lá, aí eu venho aqui, pego o par, 1. Opa, agora eu sei. Eu não sei se esse é o ótimo global, porque essa função só tem, ou melhor, o mínimo local, né, o global. Essa função só tem um mínimo global, o mínimo local aí, nessa região. Então, de fato, essa é a região. O problema é que eu não sei disso também, né? Então, eu tenho que, na verdade, alterar bastante, exercitar bastante a elasticidade desse domínio. Se eu chegar aqui e colocar 0, 0 e colocar aqui 12, 14, será que eu ainda continuo achando 1? Eu continuo. Eu aumentei a exploração do meu domínio, o domínio ficou muito mais amplo, mas ele continua indo para a mesma direção. Poxa, então, dentro das minhas expectativas, deve realmente estar em torno de 1, né? Vamos fazer então uma coisa, ó, 0.99, 9.8, para não ficar muito ruim numericamente, e 1.02, 1.02. Vamos rodar isso aqui agora com um estreitamento. 1. Repara o seguinte. Eu estou aqui fazendo diversas e elaboradas metodologias para tentar dizer uma coisa que eu não consigo dizer se eu não conheço a minha função. Se a minha função não é analítica, se o meu objetivo é encontrar o mínimo e eu já não sei a resposta, ou seja, se eu estou buscando uma resposta real,
de um problema real, eu não faço a menor ideia de qual é essa resposta, eu não sei te dizer se o resultado é realmente um 1. Mas eu sei como fazer a alteração dos valores de lower e de upper, até que você consiga chegar até ali, mais ou menos, opa, eu acho que essa é a minha proposta. Vamos explorar uma possibilidade. Par igual C1, 1. Rodou. O que deu aqui? Deu 1, 1. Diga-se de passagem, eu espero que esse resultado aqui ó, seja 0. Por quê? Porque eu trapaceei. Olha lá, 0. Eu dei como chute inicial. Repare bem. Eu dei como chute inicial a solução analítica do problema. Uma coisa que eu raramente tenho como fazer. Mas eu, se tivesse que fazer uma busca entre 0,98 e 102, eu poderia fazer essa mesma hipótese. Ó, rodar isso aqui e rodar isso aqui, ó. E aí eu tô ali. Ah, mas ele tá sempre em torno de 1, deixa eu forçar ele a começar de um lugar longe para ver se ele vai em 1. Então vamos começar de 100 para ver onde ele termina. Ele terminou em 1. Então de 0,98 até 102, realmente o valor que essa metodologia está me trazendo de resultado é 1 e 1. Bom, o que mais eu posso fazer a respeito disso? Obviamente, aqui eu estava brincando de fazer algumas análises que não eram tão necessárias no caso da função de Rosenbrock, mas será necessário na sua vida real. Deixa eu botar aqui para os valores que provavelmente ficarão quando você pegar esse código, porque eu estou usando o código que vocês de fato vão utilizar ou vão ter acesso. Então, só para ter certeza que ele está lindo, está lindo. O que mais eu posso fazer? Eu posso dar uma olhada nessa variável aqui, ó, tracemat. Tem um resultado, tracemat, resultado aqui. Peguei aqui o valor, tem essas 3 colunas. Vamos ver aqui, ó. Eu posso, nós já vimos como fazer isso nas nossas dicas básicas, né? Como acessar colunas, como acessar linhas dentro de uma matriz. Olha aqui, vamos pegar a linha, perdoe-me, a coluna 2. A coluna 2 é a temperatura. Aqui, agora ele está me mostrando a temperatura como se fosse uma lista, né? A partir do primeiro valor de temperatura até o valor mínimo de temperatura, ou melhor dizendo, a partir do primeiro valor, da primeira posição até a última posição, não necessariamente a mínima. Posso pegar uma linha, né? Eu pegar uma linha, que era a linha 2. A linha 2 tem esses valores aqui. Eu posso pegar um valor, coluna 3, linha 2, que é este valor aqui da função objetivo. Tá ali, ó, 1.15896. Bom, por que isso? Eu posso fazer gráficos, né? Se eu não faço nada, pego o plot, result, $tracemat, o que ele vai fazer? Eu tenho 4 elementos, né? O que ele vai fazer aqui? Bom, vamos ver. Ele pegou o número de steps e colocou temperatura aqui. Por que ele fez isso? Não faço a menor ideia. Porque a coluna, a ordem, a coluna 1 é o número de steps, a coluna 2 é a temperatura? Pode ser, tá? É bem difícil levar isso aqui em consideração. Como era o que eu queria, eu posso até dizer, lindo, né? Mas não, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Eu quero você mostrando o limite entre menos 1 e 10. Menos 1 e 10, eu estou acertando aqui, ó, para mostrar como a variável temperatura diminuiu conforme o número de passos de tempo. O que isso significa? Significa que nós começamos com um problema bem quente e fomos resfriando ele, dando cristalizando a solução com o número de intervalos de tempo. O que mais eu posso fazer? Eu posso pegar, ó, e pegar a linha 1 e agora eu posso forçar um plot com a linha 3. Vai ficar bem feio. Função objetivo, né? Linha 3 é função objetivo. Não estou me preocupando em fazer gráfico bonito agora, tá? Nós vamos aprender a fazer gráfico bonito em outro momento do curso. E aqui nós temos o número de iterações. E agora eu vou só limitar aqui o número da escala de y. Né? Tá aqui a opção de limitação de escala de y. Eu vou fazer um gráficozinho de função objetivo um pouquinho mais claro, para você ver que ele rapidamente cai para próximo de 0, né? Se eu quisesse pegar alguma coisa um pouquinho mais real, eu talvez tivesse que pegar de 1 ponto a menos 5, por exemplo.
E aí, ficou ruim aqui o menos 1. Aqui seria 0. Tá aqui, ó, como é que ele está olhando aqui? Tá vendo? Não é uma linha contínua, né? Ele está aleatoriamente. Ele está tentando convergir para algum lugar central aqui. Ele não sabe ainda onde é. Na verdade, a gente sabe que é 0, mas ele não sabe. Ele está tentando descer para o 0, mas ele não sabe disso. Então, ele está com uma certa dificuldade nisso. Bom, tudo que eu falei aqui em cima é válido para a função de segundo grau. Só para ver que a outra função bem mais simples, bem mais básica. A diferença do lower é menos 1, o upper é 1. Função de segundo grau, eu não faço a menor ideia de qual é a solução dessa segundo grau. É solução analítica, você pode fazer tranquilamente, me dizer depois. Clica aqui. Ele achou o valor. É menos 1. E a função é menos 4. Mas menos 1 é um dos limites. Não posso aceitar. Então, eu vou botar menos 10 para ver se tem alguma outra coisa que ele possa me fornecer. Achei. Número par, menos 10. Ixi. Menos 220. Menos 211. Eu vou aumentar isso aqui, ó, porque isso também pode ser ruim, né? Ops, o valor deu menos 150. Exagerei. Ops, eu tô fazendo besteira, gente. Olha isso aqui da hora. Você começa a dar aula de noite, você esquece de um sinal negativo. Menos 90. Gente, qual o valor disso? Ah, peraí. É algo errado. Será que existe alguma coisa na minha função que não está clara? Gente, essa função aqui possui valor de mínimo ou de máximo? Oh, peraí. Talvez eu tenha errado a escrita da equação. Tá vendo? É mais 2x ao quadrado. Interessante. Eu errei aqui. Então a gente percebe nitidamente que pequenos erros podem ser encontrados. Peraí, mas menos 1. Não, tem algo errado, né? Mais 1, menos 1. Tá certo. Poxa, então fiz o debug agora. Por quê? Porque meu resultado não estava dando nada com nada, né? Vamos voltar aqui, ó. Achei um valor, achei menos 0,25 de resultado. Caramba, então eu posso voltar para o valor de menos 1. Eu posso botar o valor de 1 aqui de novo e rodar. Deu menos 0,25. Gente, e isso dá a função de segundo grau de menos 0,125. Isso mostra uma coisa. Eu estava tentando otimizar uma função de mínimo que não tem mínimo. Tinha máximo, tinha um negativo aqui na frente. Eu não ia conseguir nunca. Mas repara aqui, se você foca apenas no problema do seu resultado mínimo, você não desconfia da sua solução de segundo grau, que você botou errado. Eu implementei errado. Então, quando eu fiz essa conta aqui, ó, eu fiz errado, eu não avaliei. Eu não fiz o quê? Eu não fiz um teste da minha implementação. Isso é vital para sabermos se nós estamos indo na direção correta. Porque, do contrário, gente, nós vamos colocar várias equações e formulações para todos os lados e não vamos conseguir concluir absolutamente o que quer que seja. E olha, só para ter certeza de que quem está vendo esse vídeo viu tudo direitinho, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com o erro lá para cima para ver se alguém descobre qual é o problema. Ele vai rodar, vai pensar, e se viu o vídeo, vai saber que existe um erro aqui. Se não viu,
vai ficar tentando descobrir o erro. Vamos ver se a pessoa acha o erro. Tá? Fique à vontade para comentar depois, se quem viu aí por vídeo, se conseguiu achar o erro, se percebeu o que a gente está fazendo. Função, objetivo, especialmente em funções contínuas como essa, elas são essencialmente problemas de sensibilidade. É necessário algum tipo de sensibilidade prática para definir se aquilo que você está executando está consistente com aquilo que você está buscando, porque na prática, na vida real, as funções que você vai otimizar não possuem soluções analíticas prontas, que você já pode confirmar só de olhar que aquela é sim a solução que você estava procurando. Tá? Você não tem essa oportunidade no dia a dia. Vamos fechar tudo isso. Limpar plots, limpar tudo. Fechamos o nosso terminal R. Voltamos para o nosso problema. Fizemos as nossas simulações com o Simulated Annealing. Um ótimo algoritmo. Nós vamos ver depois que, você vê essa função de Rosenbrock aqui, né? Como ela foi rapidamente resolvida, não foi? Nós vamos ver algoritmos genéticos, vamos fazer esse mesmo exemplo em algoritmos genéticos. Vai perceber que ela não tem a mesma facilidade de encontrar a mesma simulação, a mesma resposta. Encontra? Encontra. Mas encontra com mais dificuldade. Poxa, mas algoritmos genéticos é um algoritmo mais robusto, mais poderoso, mais não sei o que, mais não sei o que mais. Lembra da regra básica, não existe algoritmo que seja perfeito em todas as situações. Existe sim problemas que são melhor resolvidos pelo algoritmo A e não é tão bem assim pelo algoritmo B. Outros problemas vai ser exatamente o inverso. O fato do algoritmo genéticos serem robustos, e de fato eles são robustos, são amplos, são genéricos, podem ser aplicados em diversos problemas, não fazem deles os únicos problemas a serem resolvidos. Esse é um exemplo bem clássico, função de Rosenbrock, Simulated Annealing resolve muito tranquilamente, rapidamente, o que nós não vamos ver no caso de algoritmos genéticos. Algumas referências sobre Simulated Annealing, nós temos aqui alguns pacotes, alguns textos. Eu gostaria de chamar a atenção não só para o pacote, com a sua documentação oficial, para o artigo com a documentação quase oficial, mas para esses aspectos teóricos de Simulated Annealing e um algoritmo de 2 fases em otimização global. Mas, basicamente, é um artigo escrito em português, muito bem escrito, diga-se de passagem, que não faz somente Simulated Annealing, mas faz Simulated Annealing, e, portanto, vale a pena dar uma olhada depois para ampliar os nossos horizontes em termos de conhecimento. Obviamente, todos os outros são bem interessantes, são importantes, mas nós não estamos fazendo um curso de otimização, né? Então, lembre-se de ponderar as energias de acordo com as suas necessidades para que possamos ter maior aproveitamento do curso como um todo. Nós temos outros objetivos nesse presente momento, foca no objetivo, mas saiba que existe depois material complementar para que você possa ampliar seus horizontes como um todo. Então, o que nós vimos? Nós vimos o Simulated Annealing com 2 exemplos e uma pegadinha, para que você possa exercitar as suas habilidades de encontrar as simulações. O que eu sugiro também para você é pegue uma função que você considere simpática, que você tenha necessidades, promova a tentativa de resolver a otimização dessa função matemática e veja o que dá com esse algoritmo. Veja o que você consegue. Exercite qualquer coisa que você considere pertinente em termos de função matemática. Vai pensando aí num problema que nós vamos ver na próxima aula. Aliás, daqui a 2 aulas, como eu disse, algoritmos genéticos vão ser divididos em 2 aulas. Na aula 7, a gente está na 5. Nós vamos ver um exemplo de como achar a raiz de uma função não linear. Pensa aí em como você faria isso usando o Simulated Annealing. Dá para fazer. Muito obrigado.